Estamos no estúdio da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu e nesta entrevista especial para a FAZU, Faculdades Associadas de Uberaba, eu recebo virtualmente o presidente da Cargill no Brasil, Paulo Souza. Nós vamos falar sobre a trajetória profissional desse zootecnista que é egresso da FAZU. Paulo, muito obrigada pela presença. Seja bem-vindo. Obrigado, Daniela. É um prazer estar com vocês aqui, com todos os colegas da FAZU e também com toda a audiência da BCZ TV. É um prazer. Paulo, pode nos contar um pouco sobre a sua infância, onde você cresceu e como era a sua vida? Houve alguma inclinação ou interesse pela área agropecuária desde cedo? Olha, Daniela, sim, houve. Na verdade, eu nasci bem no meio mesmo, né? Então, voltando um pouco atrás, os meus avós maternos, ele tinha propriedade rural no sul de Goiás, no município de Goiatuba, para ser mais exato, e meu pai era natural de Araguari, aí perto de, não tão muito longe de Uberaba, né? E ele prestou concurso para o Banco do Brasil, passou e foi trabalhar em Goiatuba. E lá conheceu minha mãe. E lá no Banco do Brasil eu trabalhava também com crédito agrícola. Então, se por um lado eu tinha, do lado do meu pai, no trabalho dele, toda essa conversa na época de preço mínimo, leilão da Conab, essas coisas, tudo eu, desde bem jovem, eu ouvia em casa, né, do meu pai falar com os amigos dele. Eu também visitava a fazenda do meu avô quase que diariamente com ele, era bem perto da cidade. Eu convivi com isso dos dois lados. Então, a agropecuária, eu diria assim, fez parte da minha infância. E um tio, irmão da minha mãe, que morava em Goiatuba também plantava soja, Meu pai também, na época do Banco do Brasil, ele começou a plantar um pouco também, depois mudou, e meu avô com pecuária. Então, longa história, muito tempo atrás, mas sim, eu já nasci no meio e toda a minha infância foi parte da minha vida. O que te motivou a escolher a FAZU como instituição para estudar zootecnia? Meu pai foi transferido do Banco do Brasil de Goiatuba para Uberaba. A família da minha avó materna, nós tínhamos primos aí, tinha uma família bem grande aí em Uberaba também. Então, final de 76, começo de 77, faz tempo, eu me mudei para Uberaba, estudar no Colégio Diocesano. E morando em Uberaba, conhecendo Uberaba, tendo esse contato agrícola forte, eu conheci a FAZU. Então, eu entrei na FAZU, quando eu fui aprovado no vestibular, estava com 15 anos, comecei a dar aula com 16. Eu era muito jovem para estudar fora. Para mim, quando estava morando na casa dos meus pais, que moravam perto de Diocesano, então, na época, a FAZU era lá, antigamente até Colégio Marcelino Champagnat, o lugar. Hoje é a Prefeitura de Uberaba, se não me engano, tem um escritório lá. Então, eu estudei, foi lá, e podia ir a pé para casa, para a faculdade. Então, foi uma coisa bem tranquila, bem natural. Então, passei com 15, quando as aulas começaram, eu já tinha 16 anos de idade. Começou minha carreira na FAZU. Mas, de novo, eu já conhecia por morar em Uberaba, por frequentar a BCZ, frequentar as exposições, porque estar no meio era algo natural. Tinha primos meus também que já haviam cursado FAZU antes, então foi tranquilo. Você lembra de algum momento marcante, algum evento, estágio, pesquisa da época da sua faculdade? Nossa, teve muita coisa boa ali, muita viagem que nós fizemos com a faculdade para visitar, olha, desde suinocultura, eu lembro de uma suinocultura, a região de Pitangueiras, no estado de São Paulo, confinamento na região de Ituverava. Olha, visitamos muitas coisas pela faculdade, com a faculdade. E também, para mim, eu fui na aula fui monitor de mecânica, fiz o curso de mecânica de máquinas agrícolas, né? Gostava muito, fui monitor. Foi uma oportunidade bem divertida para mim também de trabalhar com monitoria. Paulo, você ainda mantém contato com algum colega da época da faculdade? Contato pessoal, muito pouco. Só quando, eventualmente, alguém vem aqui em São Paulo, acontece de eu estar aí na região e cruzar com alguém. Mas, por grupo de WhatsApp, tinha um contato bastante. Aí, o ano passado, estava ficando meio cheio demais o WhatsApp aí, e eu dei uma paradinha, mas retornei.
E então tenho contato diário, sempre estamos trocando ideia, eu gosto muito de ouvir como eles estão vendo do lado do campo, eu passo um pouco da minha visão em alguns temas também. E o professor Gilmar, que foi nosso professor de forragicultura na época, ele faz parte do grupo também. Hoje ele é um produtor rural em Rondônia e ele tá no grupo. Então é quem dos professores é quem eu mantenho contato hoje. Mas eu vejo pela imprensa, eu nunca mais tive contato, mas o Jaquian, que ele trabalhava, né, além na FASU, também na BCZ, eu sempre vejo que ele escreve artigos em revistas, tal, sempre vejo e lembro. Foi meu professor de Zebu 1, a matéria. Lembro bem. Após a conclusão da sua formação na FASU, você retornou aqui em Uberaba? Tem muito tempo que você não vem aqui para a região? Olha, eu vou aí com menos que eu deveria ir mais vezes. A minha mãe, meu pai é falecido, mas minha mãe ainda mora em Uberaba. Eu tenho irmãos em Uberaba. Então eu vou em Uberaba, tenho contato da cidade, só que minha vida é bem corrida, acabo não podendo ir tanto quanto gostaria. Após a conclusão da sua formação na FASU, quais foram os seus próximos passos? E eu pensei assim, bom, vou formar, eu vou trabalhar com meu avô, né, que tinha propriedade ainda, e fui. Meu irmão já estava lá, meu irmão fez técnica agrícola em Uberaba também e foi para lá. Eu fui, fiquei 45 dias e eu vi que não era o que eu queria da vida. Apesar de gostar da atividade agrícola, agropecuária, adoro, mas eu achei que eu estava muito jovem para estar no ambiente rural, morando na fazenda. Na época, falar hoje é fácil, né? Na época não tinha eletricidade na fazenda, não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada, né? E eu pensei assim, olha, quero outras coisas da vida. Aí voltei para Uberaba, fiquei um mês na casa dos meus pais, eu pensei o que eu vou fazer, e aí eu pensei o seguinte, olha, sou muito jovem, posso fazer outra faculdade, ou, bom, estou aberto, né? Aí eu descobri que aqui em São Paulo havia na Fundação Getúlio Vargas, que ainda é uma das principais escolas de negócio do Brasil, né? Na época era a principal, hoje tem outras que se aproximam, existia um curso de especialização em administração de empresas para graduados, que você pode, olha, interessante, para mim faz sentido, já tenho graduação, vou ter uma especialização em administração, que é algo que pode melhorar vai me abrir novos horizontes e aumentar a minha empregabilidade, porque a zootecnia na época, né, o agro em geral, não tinha essa pujança que tem hoje, então o mercado de trabalho para zootecnista era bem mais restrito do que hoje. E aí fiz um curso preparatório para entrar na GV, entrei e comecei a cursar, e na época a Cargill só contratava pessoas como trainee, ou seja, aquelas pessoas que são contratadas para desenvolverem uma carreira que vai levar a cargo de gerência, em 2 faculdades, só na GV e na USP. E por quê? Tinha que ser alguém formado ou em economia ou em administração. Eu, lá, fazendo um curso de administração, eu passei pelo crivo, né? E aí entrei na Cargill. Esse foi o primeiro trainee para a área comercial sem ser economista de graduação nem administrador, como zootecnista. Depois de mim já veio um monte, acho que abrir a porteira veio bastante, mas foi o primeiro. Paulo, eu gostaria de saber também como foi o seu processo de ingresso na Cargill. Como foi a sua experiência como trainee na empresa? Bom, primeiro, para entrar, um diferencial grande que eu tive é de já conhecer o interior do Brasil, saber o que é a pecuária, qual a função do milho, da soja, pode ser coisa meio básica, mas o paulistano, ou quem fazia GV e USP naquela época, não conhecia nada disso. Então, para mim, foi um diferencial muito grande, no processo de seleção e depois, ainda mais, quando comecei a trabalhar. E eu entrei no setor de nutrição animal da empresa, e no começo a minha função era comprar farelo de soja para as fábricas de ração. E comecei a fazer isso por alguns meses, e aí depois eu fui morar em Maringá, no Paraná, numa fábrica nossa, onde eu era responsável pela compra de todas as matérias-primas para utilização na indústria, e também já comecei a ter equipe. Eu tinha um papel que chamava gerente administrativo da filial. Então, eu tinha lá menos de um ano de empresa, já era gerente administrativo, reportando só um chefe na fábrica, naquele local. Aprendi um monte, uma oportunidade fantástica, e
mudei bastante. Em menos de um ano, no próximo ano e meio, mais ou menos, eu morei em 5 lugares diferentes. Morei em Maringá, morei em Araraquara, aqui no estado de São Paulo, morei em Paulínia, aqui no estado de São Paulo, voltei um pouquinho para São Paulo mesmo, por meses, por semanas quase só, e fui transferido para Uberlândia, aí do lado, onde nós temos uma presença muito forte. Que na época, acredite se quiser, pouca gente queria morar em Uberlândia, que achava muito longe. Para mim, que sou goiano, né, morei em Uberaba, morar em Uberlândia, ganhando salário de São Paulo, praia já, só se for ontem, né? Então eu me mudei para Uberlândia em meio de 2000 não, 91, e fiquei lá até final de 94. E aí, após isso, Paulo, você também morou um tempo fora do Brasil, né? Bom, então vamos chegar lá. Eu vou contar a carreira toda, então, para você. Em Uberlândia, eu tive sorte de participar do começo da fábrica nossa de processamento de milho, que é milho por via úmida, que chama, né? Então, a partir do milho, se faz amido de milho, que tipo a maisena, que se chama, né? Para fins industriais ou fins diretos de alimentação, e glicose de milho também. Então, a variedade de usos, principalmente na indústria de doces, e o que todo mundo gosta, quase todo mundo gosta, né? Da indústria cervejeira também, a grande demanda da glicose de milho. E esse processo do milho tem subprodutos. E subprodutos são usados em nutrição animal, que são o que chama de promil e a glutenose. A glutenose é um farelo proteico de 60% de proteína, muito usado para agricultura de corte ou para pet food, ração de cães, né? Cães, gatos, etc. E o promil, que é a fibra do milho com 21% de proteína, que é muito usado para gado de leite, principalmente. E pode ser usado em confinamento também. E eu comecei a desenvolver esses produtos, que a fábrica era nova, tinha que desenvolver a base de clientes, e eu rodei bastante, principalmente em Minas Gerais, para colocar esse produto no mercado, porque era algo que no Brasil já tinha um concorrente com algo similar, mas não atingia o mercado mineiro. Então, eu rodei bastante por muito tempo, e nisso, nós já tínhamos uma fábrica de processamento de soja em Uberlândia, eu comecei a conviver já com o mundo da soja, entender um pouquinho como é que era, vender farelo de soja, meus clientes compravam o nosso produto, quando eu comprava milho também, tentar comprar soja dos meus produtores, claro, com a equipe, não era só eu, óbvio, né? Eu era parte de uma equipe. E com isso comecei a me envolver mais com a parte, vou falar do comercial, um pouco mais pesada, aí da compra de grãos e venda de produtos. Nisso, aqui em São Paulo, na época, houve uma reorganização, e dentro das políticas de recursos humanos da empresa, disse, olha, tem que pegar alguém, chama algum jovem talento, né, que possa vir assumir uma posição aqui, na época, um negócio que não era tão grande, mas era um negócio de potencial, que era a exportação de soja. Hoje parece ridículo falar isso, né? Mas na época, o que o Brasil exportava num ano, deixa eu fazer uma continha para você aqui, bom, fácil. Nós exportamos hoje, nosso socardio, em 4 dias, o que o Brasil exportava num ano. Então, era um volume de exportação muito incipiente, muito, muito pouquinho. O Brasil exportava na época da safra, depois importava soja depois do final do ano, mas era um negócio que ia crescer. E assim cresceu. Então, eu tive a sorte de começar fazendo o que chama de trade internacional de soja, em 95, e eu fiquei nessa posição por 2, 3 anos, o negócio cresceu bastante, conheci grande parte do negócio pelo Brasil afora, mundo afora, fiz um pouco de trading de óleo vegetal também, que foi bom, que funciona com fundamentos um pouco diferentes, e aí em 99 fui chamado para ir para a nossa central mundial de trading, que fica na Suíça, para ser o trader global de soja. E eu fui e fiquei nessa posição por praticamente 5 anos. Então, aí eu também tive a sorte, o timing, acho que eu fui sortudo com o tempo na minha carreira, né? Entrar na mesa de soja aqui, quando a soja estava começando a deslanchar no Brasil, e lá na Suíça eu tive a grande oportunidade de ver a virada da China, de virar ainda um exportador de soja, que, acredite ou não, a China exportava soja até 99, 2000, para ser o maior importador do mundo, né? Que é o que é até hoje. Hoje, imagina que o Brasil exporta, 73% vai para a China. Então, eu tive essa grande experiência de vir para a China diversas vezes, conhecer os clientes lá, desenvolver o mercado, e mercado para a soja brasileira. Bom, primeiro, por que eu resolvi voltar? Na época, eu achava assim, pô, eu posso fazer, adoro trading, adoro esse comércio, mexer com bolsa, adorava isso,
mas eu estava já com 36 anos, pensando que agora, o que eu quero da vida? Eu quero fazer isso a vida toda, eu quero fazer outras coisas. Olha, é muito bom, mas acho meio restrito, quero algo mais amplo, ter outras experiências. Como no mundo da soja, na época, no mundo, tinha dois lugares que estavam bombando, assim como se fala, estava crescendo muito. Primeiro, a China, né? Todo esse procedimento de parar de importar farelo de soja, começar a importar soja grão, processar lá, é um lugar que estava crescendo bastante, gerando muita oportunidade. E outro lugar, que é quase a imagem no espelho da China, Brasil. Como brasileiro, ficou muito fácil tomar decisão. Então, eu voltei com meus colegas aqui, meus chefes aqui na época, eu falei assim, olha, estou pensando, estou aqui já praticamente 5 anos, da hora eu voltar para o Brasil. E falei, espera um pouquinho, vamos achar um lugar para você. Passou uns 2 meses, falou assim, Paulo, temos uma posição para você. Eu, que legal, o que é? Imagina só, eu estava morando em Genebra, na Suíça, dando só para o comércio internacional, lugar, os melhores lugares para se morar no mundo, aquela coisa toda, né? Tinha já meu carrinho esporte bem legal na garagem, porque lá é mais fácil de ter, aquelas coisas todas. E disse, olha, vamos ter uma posição para você ser gerente da Cargill para o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia. Você pode escolher morar em Cuiabá ou Campo Grande. Eu torci a cabeça, o quê? Sair de Genebra para morar em Cuiabá ou em Campo Grande? São ótimas cidades, mas é meio diferente, né? Aí eu pensei, tudo bem, pensa até segunda-feira, eles foram na sexta. Aí pensei, vou, né? Por que não? Então eu fui, fazia sentido na época morar em Campo Grande. Então eu morei 2 anos em Campo Grande, e aí eu tive a oportunidade de sair de uma mesa de comercialização, que eu lidava com quantidades grandes de risco de dinheiro da empresa, mas com uma equipe pequena, para ter uma equipe já de 700 pessoas, com a fábrica de esmagamento de soja, com um porto hidroviário em Porto Velho, um projeto grande de ampliação. Então, foi uma experiência fantástica para mim lidar com gente. Fiquei nessa posição por 2 anos, e aí fui convocado, né, que essa oportunidade foi atrás, fui convocado para assumir a posição de gerente nacional de logística. Então, cuidar de todos os nossos fretes, transportes de caminhão, de ferrovia, tudo pelo Brasil inteiro. Que, obviamente, não dá para você falar que entende de agronegócio no Brasil sem entender de infraestrutura e transporte. Então, para mim, esse passo eu estava sendo preparado já para assumir uma posição maior. Foram 2 anos de imersão total, tomando conta de um negócio que é chave, que está no centro de tudo que a gente faz, que é essa parte de transporte e infraestrutura. Daí, eu já voltei para a parte de trading, para ser gerente da parte de compra de grãos no Brasil inteiro e gerenciar o risco do negócio inteiro. E em 2010, eu assumi a liderança do negócio de soja, de grãos e processamento de soja no Brasil. Aí em 2015, a Cargill passou por uma reorganização, onde eu assumi toda a parte de grãos e processamento de soja para a América Latina inteira. Então, os principais países, obviamente, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, temos negócios no Peru, na Colômbia, América Central. Temos também localizado nos Estados Unidos, mas faz parte do nosso time aqui, é o pessoal que atende para vender nossos produtos, vender soja, vender milho, vender farelo de soja, trigo, para os países da América Central e os países da costa oeste da América Latina. Ficam em Miami, então faz parte da minha equipe também. Então, eu tenho uma equipe bem continental de 2015 para cá. E em 2019, o colega que era o presidente da Cargill aqui, que ele era de outra área, a parte mais financeira, ele se aposentou e eu assumi. Então, não só a parte de grãos já tinha para a América Latina por algum tempo, eu assumi a presidência geral do Brasil também, aí há 4 anos atrás. Nossa, o tempo voa. 4 anos atrás. E cá estou. Hoje, quais são as suas principais responsabilidades como presidente da Cargill? Bom, em primeiro lugar, só posso estar nessa posição ou ter chegado até aqui por ser o que chama de um team player, trabalhar em equipe. Né? Pode parecer uma coisa meio comum de se falar, mas é fato. Se não for em equipe, você não consegue fazer nada. Né? Sozinho, você não consegue nada. Tem que ter gente melhor que você trabalhando para você poder ter essa capacidade de olhar os negócios, ter o tempo livre para poder pensar um pouco diferente e para olhar onde é que você vai, como você realmente vai gastar sua energia e o seu foco. Então, nós temos um time excelente, um time vencedor, e gasto grande parte do meu tempo também eu falo que meu trabalho é dar condição para as pessoas da minha equipe possam fazer o trabalho delas. Isso é a minha preocupação número 1.
Uma vez isso feito, eu também tenho um trabalho grande de olhar em relação à estratégia, para onde vamos, como vamos, ter certeza que nós vamos, e também ser um pouco do que eu estou fazendo aqui, de certa maneira, claro, aqui é a FASU, que é a minha alma mater, mas também de ser um pouco do principal elo da empresa com a sociedade brasileira em geral. Então, também tenho um contato grande com autoridades, com os clientes grandes nossos. Então, assim, no geral, assim que eu gasto meu tempo. Paulo, quais conselhos você daria para os jovens interessados nos cursos do agro? Como você avalia o futuro do mercado de trabalho na área do agro no Brasil? Bom, primeira recomendação que eu dou para qualquer um, independente se é zootecnista ou não, é fazer o que você gosta. Que quando você, no seu trabalho, você faz o que você gosta, você lida com um ramo que você gosta, que tem paixão, que você acha agradável, não parece trabalho. No fundo, é como se fosse um hobby que você desenvolve, com a grande vantagem que você recebe um salário no final do mês para fazer aquilo, né? Então, sempre buscar gastar o seu tempo, gastar a sua energia, orientar o seu foco para aquilo que você gosta de fazer, e aí as coisas tomam quase com a dinâmica própria. Bom, acho que está bem provado já hoje que não existe setor mais pujante da economia brasileira que o agro, né? Então, eu sou prova disso, né? Claro, cheguei cedo, mas sou prova do crescimento que o agro tem, oportunidades que ele dá, e isso vai continuar acontecendo. A nossa visão é que o Brasil hoje já é líder em grande parte dos produtos que nós estamos envolvidos, né? E essa liderança ou vai crescer e vamos tomar alguns outros também. Então, tem um mundo de oportunidade, mas importante, está de olho muito aberto com tecnologia, não há espaço mais para crescimento sem tecnologia, sem eficiência. Isso envolve sempre ter um olho em baixo custo, digitalização e sustentabilidade. Técnicas e mais modernas de produzir com respeito ao meio ambiente, com baixas emissões de carbono. Isso é o que o mundo quer e que o mundo vai pagar para ter isso no produto que compra e ter isso nos profissionais que contrata. Então, se você gosta do que faz e está por dentro do que está acontecendo, tem um potencial grande. Ficar travado no passado, mas é porque no meu pai era assim, tal. Olha, tem que trabalhar com seu pai mesmo, porque no mercado de trabalho não vai conseguir. Que uma coisa muito legal que o zootecnista faz, o agrônomo faz, e eu aqui na Cargill faço também, o que mais motiva, são duas coisas, eu diria, que motivam, né? Primeiro, ajudar no crescimento da agricultura brasileira, algo que me motiva de coração, e segundo, é ajudar a brigar contra fome no mundo. Toda vez que nós estamos trazendo alimento mais competitivo, mais barato, produzindo mais com os mesmos recursos, nós estamos ajudando a fazer a comida chegar mais barata, trazer mais acessibilidade ao alimento de uma maneira global, não só no Brasil, mas global. Então, acho que poucas coisas no mundo podem deixar qualquer um mais motivado do que isso, né? Paulo, infelizmente já estamos chegando ao fim da entrevista, mas antes a gente gostaria que você deixasse aí uma mensagem final para os seus ex-colegas de turma, professores e todos que vão ver essa entrevista. Em primeiro lugar, quero deixar o meu muito obrigado aos professores que eu tive, que me ensinaram bastante. Claro, se eu me considero uma pessoa de muito sucesso hoje, tem a semente que eles plantaram, está aqui. Lembro com muita saudade aí as conversas na piscicultura. A gente falava que antigamente, na zootecnia antiga, tinha uns tanques redondos assim, o pessoal não sentava para ficar conversando, que era o lugar de ter um bate-papo com os colegas, né, com os professores na hora de intervalo. Talvez ali, os momentos que eu mais aprendi coisas, né? E tinha professores fantásticos, o Fernando, que dava a parte de melhoramento genético, deu aula de anatomia também, o Alberto, a parte de máquinas, os solos e máquinas que comentei, Gilmar, então, uma sequência, o Noel, falecido Noel Sampaio, então, grandes nomes do próprio José Kian, que, se eu estou aqui hoje, tenho uma gratidão grande à semente que eles plantaram, que eu reguei e fiz florescer um pouquinho depois, mas sem a semente não conseguia nada. Então, meu muito obrigado. A gente gostaria muito que você conhecesse a FASU, a nova FASU, né, diferente da sua época, e todo o trabalho que a gente desenvolve lá hoje, que querendo ou não, é tão importante aí para a pecuária, para a educação, enfim. E muito obrigada pelo seu tempo e até a próxima. Agora que fui convidado, eu vou aparecer. Muito obrigado. Foi um prazer falar com vocês. Obrigada.